Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a tomar a sua Bíblia, estudá-la conosco e ver como a Palavra de Deus nos ensina, nos coloca um caminho para seguirmos, um caminho de alegria, um caminho de paz, um caminho de verdadeira felicidade independente das circunstâncias. Um caminho em que nós precisamos ter o nosso caráter alinhado com o caráter de Deus, como o caráter de Jesus. E o tema do nosso programa de hoje é exatamente este, o caráter cristão. Vamos conversar sobre a imparcialidade. Quando? Como? Quando seremos imparciais? O que isso significa e o que tem isto a ver com o nosso caráter como cristãos? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, a Palavra de Deus nos fala sobre valores, valores tão importantes, valores que não podemos abrir mão deles, valores que nos trazem a direção, que nos trazem o prumo, valores que o próprio Jesus os tinha, valores passados de cristão a cristão. Nesses 2000 anos de cristianismo, estes valores são inegociáveis. Formam o caráter do cristão. Nós estamos vivendo em um tempo assim, um tempo em que estão relativizando as coisas, como se o pecado fosse relativo. Isso é pecado para mim, mas não é pecado para o outro. É pecado no Brasil, mas não é pecado na Europa. É pecado na África, mas não é... Não, o pecado ou a palavra de Deus, ela é absoluta. Tudo que Deus tem para nós é absoluto. E o cristianismo é uma contracultura, ou seja, o cristianismo vem mudar as culturas, vem mudar trazendo um alinhamento para o ser humano. Pois nós todos fazemos parte de uma mesma raça, a raça humana. Achei muito interessante que, conversando com a Elvia sobre o seu trabalho em Guiné-Bissau, nas escolas, ela disse que lá as pessoas lá não gostam que os chamem de negros. Eles dizem, nós não somos raça negra, nós não somos outra raça, nós somos raça humana. Eles gostam de ser chamados de pretos, eles dizem, a nossa cor é preta, mas nós não somos outra raça. Isso é tão interessante, mas é uma realidade. Agora, com relação a isso, estamos vendo hoje tantas coisas tentando mudar a sociedade, tentando jogar as classes umas contra as outras, tentando relativizar o pecado, dizer que isso para mim está bem, está certo, pode não estar para o outro. Não, o que é certo, o que é errado. Dentro da palavra de Deus nós vamos encontrar isto, o Senhor colocando um prumo em todos os valores. Os valores de Deus, os valores cristãos, são os verdadeiros valores. E hoje vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre a imparcialidade. Está escrito em Tiago, capítulo 3, no versículo 17, o seguinte: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Esta é a descrição da sabedoria do alto, a verdadeira sabedoria. Nós sabemos que ser sábio é diferente de ser inteligente. A pessoa pode ter uma inteligência muito grande e não ser sábia. Ela pode ser muito culta, ter uma cultura, já fez vários cursos superiores e pós e doutorado em várias coisas, mas não ser sábia.
porque sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento alinhado com Deus. Sábio é aquele que conhece o Senhor, é aquele que sabe quem é, de onde veio, para onde vai e o que faz aqui. Ele tem as respostas e as respostas estão em Deus. Aqui diz que a sabedoria lá do alto, ou seja, a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, ela é primeiramente pura, pura. A verdadeira sabedoria está livre de contaminação e do pecado. O que é pecado é sempre pecado. E o que é pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Se nós não acertamos o alvo, isso é pecado. Erramos o alvo. O alvo é para que nós fomos criados. Para que você foi criado? Para que você existe? Você não é um acidente, você não está aqui por acaso. Você foi criado, assim como nós fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para conhecer Deus e para desfrutar da sua presença. Desfrutarmos de tudo que Deus é, de termos essa companhia. Deus nos fez para sermos filhos dele, para estarmos na mesa com ele, para desfrutarmos da eternidade com ele. Para isso fomos criados. E isso é o que nosso coração deseja. Isso é o que todas as religiões do mundo, mesmo não conhecendo Deus verdadeiro, lá no fundo procuram trazer esta resposta para o homem. Não que as religiões estejam certas, mas elas mostram que há um anseio, há um desejo de conhecer Deus, há um desejo por Ele, por Sua presença e por Sua companhia. Fomos criados para Ele. A sabedoria do alto é pura, depois pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdias, de bons frutos, imparcial. A sabedoria é imparcial. Tudo aquilo que tem parcialidade, tudo aquilo que puxa para o seu, não é sábio. Por exemplo, você sabia que o cristianismo é a única religião, vamos dizer, do mundo que é imparcial? Você sabia disso? Você sabia que outras religiões, por exemplo, os islâmicos, eles matam aqueles que não são fiéis? Eles chegam numa cidade, assim é a história do islamismo, e diziam, ou você converte ao islamismo, ou você foge, ou você se converte ou foge, ou você será morto. Nós sabemos que ali naquela região da Turquia, onde se desenvolveram aquelas 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo e Sardes, ali era 50% de cristãos. Hoje, quantos cristãos temos na Turquia? Menos de 1%. O que aconteceu? O que aconteceu com estas pessoas que viviam ali, moravam ali? O que aconteceu com os cristãos de Antioquia, de Alexandria, do norte da África? Eram quase 50%. O islamismo tomou conta. O cristianismo, ele dá liberdade. Os países cristãos dão liberdade à pessoa. Você quer escolher religiões afro? Você está escolhendo. Você quer escolher o budismo? Você está escolhendo. Você quer escolher o hinduísmo? Mas os cristãos, lá no meio dos hindus, em certas regiões da Índia, eles são perseguidos. Perseguidos pelos budistas, perseguidos. O cristianismo dá liberdade porque ele é imparcial. Deus traz para cada pessoa a oportunidade, Deus lhes dá o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Por exemplo, nos países cristãos, os islâmicos constroem suas mesquitas, mas vai construir as igrejas cristãs entre os islâmicos. Vai à Arábia Saudita. Uma das últimas leis era da pessoa portar uma Bíblia, ela não tinha direito à defesa, pena de morte. E nós vemos o cristianismo imparcial. Olha o que a palavra nos diz em Provérbios 28, verso 21.
Abriu a sua Bíblia? Está escrito assim: parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Parcialidade não é bom. A gente precisa ser imparcial. O caráter cristão, a pessoa que é realmente cristã, ela é imparcial. Ela não vai puxar para o seu lado, ela não vai pender a balança. É aquilo que é certo, o que é errado. Este é o fiel da balança. Não ser parcial, momento algum. Mas você pode perguntar o que é prevaricar, porque está escrito, por até um bocado de pão o homem prevaricará. Prevaricar é faltar ao cumprimento do dever por interesse ou má fé. É a pessoa não fazer o que ela tinha de fazer por interesse próprio ou por má fé. Infelizmente, isso acontece injustamente na justiça, com a justiça. A palavra de Deus nos fala sobre a questão de os juízes serem subornados pelo rico. É muito interessante a gente perceber algumas coisas. Por exemplo, quando eu estudei ortodontia, a gente estudou sobre a fáscias bonita, a distância dos olhos, os terços da face. Eu me lembro do professor falar algo muito interessante. Ele disse, as pessoas bonitas, elas recebem mais indulgência da própria justiça. Se estiver uma pessoa bonita e uma feia para serem julgados pelo mesmo crime, a justiça vai ser mais leve com aquele que é mais bonito. Interessante a gente pensar isto. Às vezes a pessoa está mais bem vestida, está mais arrumada e os outros não acreditam que aquela pessoa bonita possa ter feito uma ação tão negativa, tão feia. Mas isto é parcialidade. E a parcialidade, aqui diz a palavra de Deus, parcialidade não é bom. A verdadeira sabedoria ou o caráter cristão nos fala de imparcialidade. Você é uma pessoa imparcial? Você está buscando o que é bom, aquilo que é o fiel da balança, o que é certo? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, coloque sua vida nas mãos do Senhor, orando comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te entrego a minha vida, o meu coração, porque eu sei que o Senhor é justo, porque eu sei que o Senhor é bondoso, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, porque eu sei que o Senhor é perdoador. Ajuda-me a também ser misericordioso, perdoador. Ajuda-me a viver na Tua presença de maneira imparcial para com as pessoas. Ajuda-me a fazer aquilo que está em Teu coração, a ter um coração puro, sábio e reto, a ter o caráter de Cristo em minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você busque as virtudes, os valores cristãos e ensine aos seus filhos para termos um mundo melhor. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. E não se esqueça de acessar o nosso site e conhecer este ministério tão maravilhoso, Gideões 24 Horas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.